aqui na Escola Geral Júlio Telesca, dia 25 de junho de 2025, dentro da programação da Semana de Canguçu, fazendo aniversário. Nós temos mais um podcast no Conversa com Café, muito importante porque nós vamos resgatar um pouco aí das memórias do município ao longo desses anos, na ilustre pessoa, o convidado nosso hoje, o senhor aqui, Armando Villalva, que é daqui da nossa comunidade, muito conhecido aqui em Canguçu, pelo trabalho que tem prestado e, claro, com a graça de Deus, pelos muitos anos de vida, que por isso pode contar um pouco do que tem sido essa evolução do município. Né? Seu Villalva, o senhor era daqui mesmo? Daqui mesmo. Aqui do município de Terceiro de Canguçu, na Baixada do Rodeio, ali foi o meu princípio desde criança. Muito bem. Em primeiro lugar, meu bom dia a todos. Isso. E, então a gente está aqui para... Isso, para nós é uma honra, né? Responder para mim uma honra. Agradecemos. Eu ser o escolhido para essa entrevista de hoje. Com certeza. Muito bem. Bruna estará também apresentando aqui o nosso podcast, Bruna Zanotti, que é aqui do nosso 9º ano, que prestigia junto com a equipe diretiva, representada aqui na diretora Patrícia Lacerda, né? Bruna, abre o trabalho então para nós aí, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a presença do seu Armando. Foi uma escolha que eu fiz com muito carinho pela sua história de vida, pelos seus ensinamentos na música, na cultura do nosso município. Bom, o podcast hoje tem o tema Memórias do Cotidiano, que quer trazer tudo o que envolve Canguçu, a vida das pessoas e trazer toda a tradição, como que é a vida nessa cidade, tudo em virtude da nossa Semana do Município. Eu quero começar então perguntando para o seu Armando, como é que é a vida para fora, como o senhor lembra, assim, o que mais te traz memórias boas? Memórias boas é do tempo que a gente se criou lá, e ajudando os pais, cuidando uma pequena fazenda, uma fazendinha mais ou menos de umas 180 hectares de campo, e nós vivíamos lá no lombo do cavalo, e ajudando os pais, e gostando cada vez mais da música. E o senhor, desde guri, já teve envolvimento com a música? Já desde os meus 12, 13 anos, por aí, já gostando de música. E já começou a tocar nos bailes lá do interior de Canguçu, nessa época? Como é que foi? Comecei já mais lá com meus 17 anos, por aí, 16 ou 17 anos, já os meus primeiros bailes que a gente andou tocando ali pela zona. Terceiro de Canguçu, Vila Silva, por ali. Foi o meu primeiro baile que eu toquei, foi na Vila Silva. Ali. Interessante. E que, mais ou menos, que época, década foi isso? Acredito que é 1950 e poucos. 1950? É por aí. Pois é. Naquele tempo ali, assim, resgatando as memórias, como é que eram essas festas? Porque hoje tem um padrão de baile, de festejo, né? É a mesma coisa ou era diferente naquele momento? Né? Era um pouco diferente, porque hoje é com sons e antigamente a música era acústica. Como assim? Eu não entendo nada de música. A música acústica é sem aparelhagem, é só o violão, assim. Ao vivo? Ao vivo. Ao vivo mesmo? Acústico. Não tinha caixas de som e amplificação. Não tinha nessa época. E ninguém reclamava da música. Mas aí o público era pequeno, né? Para poder acompanhar ou não? Como é que não era muito grande, mas tinha sempre na base de 200, 300 pessoas. Olha aí. E aí o pessoal dançava? Ou escutava? Como é que funcionava? Dançava. É? Nos bailes era divertido. Outra que começava
às vezes ao escurecer, É. e até às vezes entrava o sol do outro dia, pelo clarão da. Como é que se chamava marchinha a música? Como é que era na época que se falava os estilos da época? O estilo era mais Que ou menos tocava em Canguçu, parecido. nessa querência aí, como é que era? Era mais ou menos parecido. Era o shot, a milonga, a valsa, e a polca, e a marchinha, de tudo um pouco. Tem um nome de um título que o senhor tocava muito naquela época, assim, que o pessoal pedia muito? Devia ter, né? O pessoal gosta de pedir, né? Devia, sempre tinha. É. E em seguida, e já nessa época, foi a época que surgiu o Teixeirinha, gaúcho coração do Rio Grande, Gildo de Freitas, irmãos Bertucci, e nós usava muito a música alguns do Teixeirinha, de Gildo de Freitas, Demar Silva, irmãos Bertucci, e nós usava todos. E como o senhor aprendeu assim? Aprendeu o aprendizado da música através da rádio? Tinha alguma informação ou foi talento mesmo? Um bom bocado foi de talento, porque também não, morava lá fora, não tinha professor, e fui aprendendo. Nós escutava muito o antigo rodeio Coringa, e eu me espelhava no Antoninho Duarte, Albino Manique, que eram os titulares do programa, tempo do Garci Fagundes. Que rádio era essa aí? Que Rádio Farroupilha de Porto Alegre, né? E tinha o Rodeio Coringa. E nós assistia muito, e eu, espelhado no Antoninho Duarte, gostei muito do som do violão, e fui aprendendo, e até que cheguei a tocar muitos fandangos por aí afora. Mas e aí aqui não tinha, naquela época tinha aula de música aqui, que ensinasse na época aqui na cidade? Não, no município, eu não, nessa época, não conheci nenhuma aula de música que tivesse em Canguçu. Naquela época eu não me lembro de nenhuma. Sim. Mas aqui também tinha rádios locais, né, na época? Tinha a Rádio Liberdade. Rádio Liberdade. E a Rádio Cultura. Sim. E a programação era semelhante às músicas que o senhor tocava nas festas? Era semelhante. E tocava nas rádios aqui, região de Porto Alegre, lá ou não? Nós ouvia naquele tempo o falecido, o saudoso Willy Krieger, tinha um programa na rádio que era o Rodeio da Alegria. Nós assistia muito, e ouvindo Colmar Sampaio e Eli Pinheiro fazendo o programa, e a gente foi se entusiasmando cada vez mais. E fui aprendendo cada vez mais. E o público? Como é que era? Era público jovem ou eram as famílias que iam a essas festas? Como é que era o público jovem, assim? Famílias também se encontravam nos bailes. Os pais iam junto assim, os filhos, ou era uma gurizada nova que ia? Os pais ficavam em casa? Como é que era o costume na época aí, nessas festas aí? Os pais, muitos acompanhavam os filhos, e também. E a educação, de certa forma, claro, tinha alguma escola perto? O senhor chegou a frequentar? Eu frequentei duas escolas. Minha primeira professora foi uma Isarina, e a segunda professora foi a irmã da Isarina, a dona Zaida Pureza. Isso lá no interior? No interior. Qual era a região lá? Ali na Baixada do Rodeio. Baixada do Rodeio. Como é que era a escola, o senhor lembra? Como é que era o espaço nessa época lá? Como é que era? Hoje tem até podcast, a escola, né? Nessa época, né? Como é que era? O espaço na escola é engraçado que os meninos numa classe para um lado e as meninas no outro lado. Era separado? Era separado. Tá. E mesmo ano? Ou série diferente? Como é que era? Mais ou menos
Tudo mais ou menos estudava no mesmo, Na mesma sala? na mesma sala, Ah, ia indo primeiro e não tinha esse primeiro que tem agora, como é que chama, das crianças, com 4, 5 anos, Sim. pré-escola? pré, Educação infantil? não tinha. Sei não. Aham. Quando eu entrei já foi para a primeira série. Já ia com 7 anos, já direto. Com 7 anos eu ia Primeira direto. série. É. Para primeira. E aí era um professor só na E sala? Para todos todo iam mundo? junto. Primeiro todos passavam para a segunda, Ah, e terceiro, quarto, quinto. é. Muito bem. É. Então era diferente, aí era um professor só, né? Era só uma professora. Ah, sim. E como é que era essa questão da relação dos alunos com o professor, né? Com a professora, no caso, na época? Isso. Era boa? Como é que era? Era tranquila? Era Ou como é tranquilo. que era o ambiente assim? Era tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Tinha respeito, essa coisa toda? Tinha respeito. É? Naquela época a gente não podia nem cochichar com o colega. Ah, é? Puxa, daí o pessoal. Era chamado a atenção. Ah, é? Não podia nem cochichar. Então com tinha que o estar colega. nem aqui, o pessoal tudo quietinho escutando a aula. Tinha sim. Ah, meu Deus. Pois é. Tem alguma coisa que o senhor lembra sobre na época? Porque na época, ensinava alguma coisa de Canguçu na época, quando estava estudando lá? Na escola, assim, dos assuntos? Falava do município, alguma coisa na época? Assim que a professora trazia alguma coisa? Falava, do município, da cidade, tinha alguma coisa assim ou não? Não sei naquele tempo a gente fazia na Semana da Pátria, marchava, fazia os alunos marchando. E aniversário de Canguçu? Tinha aniversário de Canguçu também comemoravam? Também. E como é que era a comemoração, assim, que o senhor lembra? Pois, pode ser até mais para cá, uns anos antes? Como é que era isso? A gente também vinha para Canguçu, para o aniversário de Canguçu, e desfilava. Tinha desfile? Criançada tudo, tinha desfile. Como é que era isso? Dia 7 de setembro. Ah, 7 também? 7 de setembro também. Tinha desfile, a gente desfilava. Como é que era a organização desse desfile? Porque talvez o pessoal não saiba, né? Como é que era isso naquela época lá? As escolas se reuniam onde? A escola se reunia, às vezes, em Canguçu, outras vezes, outra escola era lá na Vila Silva, e em cada município colocavam, na Semana da Pátria, local onde desfilava as crianças. Sim, muito bem. O senhor tem saudade desse tempo? Eu recordo, às vezes, com saudade. Acho que até a senhora ficou feliz, né? Bom tempo, né? É bom tempo. Mas bom que o senhor está contando para nós aqui, né? Como é que é, né? Lembrar, né? Isso sim, né? E como era a cidade quando a senhora era jovem, assim? Existia essa avenida? Era, claro, deveria ser menor, né? Porque Canguçu cresceu bastante. Mas era movimentada? Tinha várias lojas? Era movimentada, não tanto como agora, mas eu conheci a avenida aqui, a 20 de setembro, sem calçamento até a sinaleira. Até a sinaleira não tinha calçamento. Até 70? Setembro não tinha calçamento. Até a época que as primeiras vezes que eu vim a Canguçu, não tinha calçamento até a sinaleira de Canguçu. E depois de um tempo para cá, foi evoluindo e já está calçado até aqui. E o casario era assim, era bastante ou era mais no centro, constando nas casas, ou era espalhado? Como é que era essa época aí? Porque não tinha calçamento as ruas, então? Não tinha calçamento. Mas aí como é que era assim? Era pouca gente morando ainda na cidade? Era pouca gente, poucas casas. Aqui, por exemplo, onde é apartamentos do Pompilho, aqui, era uma lagoa, nós chamava Lagoa do Mané. Lagoa aqui? A lagoa, era uma lagoa. Eu conheci depois que era um banhado, agora já era lagoa antes, então? Era uma lagoa, nós chamava lagoa. Tomava um banho aí, a gurizada? A gurizada tomava banho. Você tinha uma lagoa aí? Tá, então depois fizeram um aterro aí? Aterraram e hoje tem apartamentos aí. Que mudança, né? Quem diz, né? Modificou bastante. Luz elétrica, como é que era? Tinha luz elétrica?
O interior talvez não, né? Tinha luz elétrica, no interior não tinha. É. Mas aqui em Canguçu já tinha acho que lá mais ou menos de uma certa altura para lá tinha luz elétrica, ainda havia o triângulo para lá, mas para cá já não tinha. Ah, tá. Era mais o centro ali, né? E o senhor disse que começou a vir mais a cidade por volta da década de 70, pouco antes, né? Então não se via muito a cidade antes, quer dizer? Lá de vez em quando? Lá de vez em quando. Até eu era gurizote grande quando vinha a primeira vez em Canguçu. Eu achei a coisa mais linda. Porque o senhor tinha que uns 8? Tudo, cheguei aqui tudo clarinho, morava lá no fundão do campo, lá. Sim. No escuro, de noite, e aqui tudo clarinho. Eu já gostei. Aí o senhor disse, vamos mudar para Canguçu. O senhor já pensou, certo? Por mim, já estava morando em Canguçu. Aí o senhor chegou em casa, pai, vamos para Canguçu ou não? Que coisa linda. Que coisa linda. Cidade bonita, né? Coisa. É verdade, né? Tá, e aí vinha a cavalo ou tinha transporte? Porque como é que era essa pegada? Muitas vezes eu vinha a cavalo, o falecido pai vinha de carroça, eu vinha de companheiro com ele, soltava os cavalos aqui na Lagoa do Maneco aí. Aí já ficava bastante, tomavam água ali. Isso era o campo do falecido Maneco Jorge. Por isso que fala aqui que tinha a vila, o bairro Jorge, por causa dele, O então. Maneco Jorge era dono de um campito aí, mais ou menos, de umas 17, 18 hectares. Uma parte grande da cidade, Era então. tudo dele aí. Tudo dele. Essa triângulo aqui, tudo era dele, essa parte aqui do cerco. Até na frente da minha casa, onde eu moro ali, e era campo do falecido Maneco Jorge. Pois é, aí deixava os animais aqui, quer dizer, a roça, enfim, e ele ia a pé lá pro centro. E nós descia a pézito. Pezito. É. E ônibus? Não chegou na época de ônibus ainda, não? Não foi mais tinha. tarde? Nessa época não tinha. Não tinha ônibus, né? Não tinha ônibus. A Baixada do Rodeio, acho que nunca teve ônibus. Que coisa, Tinha, né? acho que para Vila Silva, pela faixa, e naquele tempo era estrada também, não tinha faixa. Pois é. Tem faixa. O senhor acha que melhorou, assim, comparando daqueles anos para agora? Como é que o senhor faz esse balanço aí? Evoluiu muito. Eu achei que evoluiu muito. Se tivesse que trocar de cidade, se o senhor tem que mudar para outro lugar, o que o senhor diria hoje? Acho que eu cheguei a morar em Pelotas. Tocando com Luiz Fernando e Maria Celoí, morei um tempo em Pelotas, mas no que eles fizeram da banda, eu voltei para Canguçu. Gostei. Gostava mesmo de Canguçu. Não teve dúvida. Canguçu é isso. Vem pra cá, né? É isso aí, né? O senhor já aqui na cidade estava morando então, mais de 30 anos aqui na cidade mesmo, não, porque o senhor é do município, né? Na cidade? Uns 40 anos já faz que eu moro. O senhor viu de campo e banhado e lagoa ali, né? Açude, viu virar tudo o que está hoje aí, né? Cidade hoje. Certo? Não? Pode falar. O senhor, assim, gostaria que não perdesse de antigamente a essência da nossa cidade? A cultura, as tradições, assim? Exatamente. A cultura por mim, continuar cada vez mais forte, para mim, melhor. Sim, hoje a gente tem eventos, né? O Festcap, Fest Quilombola, Siena. Isso é muito bom, eu acho. Porque além de trazer a comunidade, traz os alunos, mostra como que era a realidade das pessoas e como evoluiu realmente a nossa cidade. Muito, muito bom. Às vezes a gente vê aí, por exemplo, agora, Deus que é passagem do aniversário de Canguçu, né? E tem vários eventos acontecendo, e às vezes aí o pessoal sempre, vamos dizer assim, retoma, volta a mostrar fotos antigas da cidade, né? Então quando a gente começa a olhar assim, por exemplo, lá hoje, por exemplo, lá tem o Close lá embaixo, né? Mas já tinha uma estação de trem, né? Tinha uma estação de trem. O senhor viveu essa época do trem lá? Vivi a época do trem, quando eu fui servir em Bagé, no 12 Regimento de Cavalaria, fui de trem.
Ah, de de trem. Pelotas, e de Pelotas a Bagé. Isso. Fomos de trem. Levava, era todos os dias ou tinha um certo dia que tinha linha de trem pelo sul, por exemplo, Bagé, Pelotas, aí? Eu acho que tinha, não sei, não me lembro se todos os dias ou algum dia por semana. Eu sei que nós fomos de trem naquela época. Isso. E funcionou bastante tempo assim o trem ou foi por um período e depois foi desativado? Como é que foi Acho que linha? se desativou em seguida. É. Eu sei que quando eu era, já quando eu tinha o meu 22, 23 anos, já não tinha mais trem. Já tinha cancelado. Interessante, né? Onde tem casas, até hoje tem casas que lá na Vila Isabel, Sim. que era da época do trem. Sim, tem até o pessoal que trabalhou e depois ficaram ali, a casa que era de funcionários, né? Exatamente. Que ainda tem lá, né? Ainda tem alguma casa que era do tempo do trem. Aí tem lá na, não sei, aí tem ali na Maciel, tem um túnel ali, né? Tem um Ali passava a linha ali. Passava ali. Ah, que hoje até é um ponto turístico, mais ou menos, assim, Ponto né? turístico. Então passava ali, né? Pois é. Tá, e uma coisa assim, eu tenho uma curiosidade, vocês também, Bruno, assim, por exemplo, a questão da saúde, né? Porque a gente hoje, graças a Deus, aqui a gente tem bastante recursos, né? Bastante. Mas nesses anos anteriores, como é que funcionava assim? Tinha posto de saúde, tinha hospital, como é que o pessoal se virava? Porque os senhores, olha, estava no interior, vinha de vez em quando para a cidade, quer dizer, quase não vinha. E quando adoecia? Como é que ficava isso? Né? Pois é, Como é que era pegado? arrumava um jeito, vinha de carroça, tinha aqui na Lacerda ali, tinha um homem ali que tinha um modelo A. Ah, um modelo A? Um Cá Ford? na Lacerda, Sim. a não ser algum carro de Canguçu, lá na Lacerda tinha um modelo A que quando a gente precisava de um recurso, a gente corria ali, pedia, e ele ia lá, pegava. Dependia de um particular, então. Eu mesmo fui chamado. Uma vez nos chamaram porque eu fui picado por uma cruzeira. Veio. E me trouxeram para Canguçu, vim de modelo A. Vai ver acordado. Veio vendo tudo, não. Aí viemos de poço. De poço, né? O partido do meu pai me trouxe, pai e a mãe vieram comigo aí. Sim. E fiquemos de poço em Canguçu. Porque não tinha hospital, então, ainda? Não. Ou foi logo depois que já tinha começado? Eu acho que depois é que organizaram o hospital. Nessa época, não tinha ainda. Um doutor Vito Bacchieri a gente consultou. Ah, sim. Pois é. Pois é, e aí, e os partos? Os neném, como é que eram as gestantes? Ganhavam os filhos onde? Tinha um acompanhamento? Onde é que o parto era feito? Como é que funcionava isso, né? Olha, Não tinha. Era em casa. Em casa? Em casa. Eu assisti o nascimento do meu irmão, o falecido Delmar, que já é falecido. E até a mãe passou mal. O último filho passou bastante mal. E a gente correu ali no modelo A e viemos correndo trazer o Dr. Paulo. Pureza Nunes foi lá. Ah, sim, fazer o parto, socorrer. Foi lá socorrer a mãe que estava passando mal. Mas felizmente deu tudo certo. Deu sucesso. Famílias grandes na época ou não? Família grande. Em média, assim, a população tinha quantos filhos? Nós éramos 10 irmãos. 10 irmãos? É. 7 homens e 3 irmãs. E aí, vai, Bruna. E como era a rotina assim da família? Os domingos visitavam, iam para festas, carreiras, eu soube que existia muita carreira. Tinha carreira, uma cancha na Baixada do Rodeio. Tinha uma cancha aqui na Florida. E
tinha uma cancha na Vila Silva também, e a gente ia muito nas carreiras. Tá, mas e aí com essa família grande, 8, 10, 12, sei lá, né? Como é que faziam para sair de casa? Uns de Como é a que o senhor cavalo, outros de carroça. Nós se divertíamos. Era divertido, A então? viagem e a divertido. volta era divertida. Do que eu tinha 8, 10 anos, eu já andava de a cavalo. Ia em qualquer lugar a cavalo. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. No caso aí, né, os filhos, o tempo está quase fechando aí, né? Então tá. A questão assim, nessa época, os filhos ajudavam, trabalhavam, ou iam para a escola? Como é que era essa dinâmica aí? A gente está quase pertinho de fechar o nosso tempo aí, né? Mas dá para conversar um pouquinho mais ainda, né? Eu até falhava um bom bocado a escola era bem, mais ou menos, não tão contínuo como hoje. Hoje a criança não deve de falhar muito. E naquele tempo nós falhávamos. 6, 8, 10 dias ajudando os pais, cuidando do campo, juntando gado e ovelha. E falhava um bom bocado e, infelizmente, eu nunca rodei. Era mais à vontade. Você era estudioso, então? Embora a gente falhasse, mas não cheguei a rodar. O que o senhor acha, assim, que melhorou na cidade através dos anos? Tanto em, tipo, educação, segurança, cultura. Acho que evoluiu muito, com certeza. Evoluiu muito a cidade. Pois é, e aí, assim, já que a gente está assim, aqui estamos encaminhando já para fazer o fechamento do nosso podcast, que mensagem é que o senhor diria para essas gerações todas que estão aqui? Tem muita gente que fala assim, né? Não, eu vou embora porque eu não tenho oportunidade, porque eu não tenho emprego, porque eu não sou isso, aquilo, né? Às vezes o pessoal acha que às vezes a outra cidade está sendo melhor, outro lugar está sendo melhor, né? Tá. O senhor concorda com isso? O que o senhor pode dizer para as gerações que estão hoje, para os jovens que estão aqui, o pessoal que está no município hoje, o que o senhor, ao longo da sua idade, o que o senhor pode dizer sobre quem pensa em termos de futuro? Eu até concordo porque, devido à tecnologia hoje muito adiantada, por exemplo, antes de ontem mesmo, tive conversando com uma menina, uma guria, uma colega minha, Uma menina? Que ela vai para São Paulo, é daqui de Canguçu. Sim. Foi chamada para São Paulo, formada advogada. Isso. Que é a Andriesa Slabão, filha do José Vitor Slabão, e a Marisa, que há uns anos atrás ela foi vice-prefeita de Canguçu. Sim. A filha dela está indo para São Paulo para... Isso quer dizer então que o município tem formado pessoas que estão não só trabalhando aqui, mas indo para outros estados, para né? outros lugares, outros estados, e estão lá e, através da tecnologia, conversando com os pais aqui em Canguçu. Então, tem gente de Canguçu fora do Brasil. Como a filha do Jacques Oliveira, não está em Canguçu. Então, o senhor vê que hoje, por exemplo, Canguçu tem, por exemplo, um bom processo de educação, de escolas, que hoje, comparando com antigamente, que as pessoas mais estudavam ficavam aqui na querência, hoje tem o pessoal que fica, mas também tem o pessoal que sai, porque o pessoal se forma bastante. Isso. E às vezes surge um serviço longe. Sim. E esse serviço, no Canguçu, talvez não ganhasse tão bem como lá. Mas, no geral, assim, o senhor acha que o município progrediu ao longo dessas datas? Eu acho que progrediu muito.
E para essa geração aí, vale a pena estudar ou não? O que o senhor diz? Vale a pena, muito a pena estudar. Né? É muito importante. Isso. E ali já está fechando nosso tempo, então, ali, né? Foi 30 já. Fechou? 30 já. Fechou? Cancelou aí já? Trancou? Não? Dá para seguir? Então, depois a gente faz o corte ali, tá? Os ajustes. Bom, então é o seguinte, assim, tem mais alguma colocação, uma pergunta aí que eu gostaria de fazer para a gente depois passar a palavra para a diretora aqui? Não? É isso? Bom, então, seu Armando, assim, ó, a gente por hora aqui, né, agora passar uma palavra para a diretora, a Patrícia aqui, né, mas a gente com certeza ficamos contentes, né, porque, na verdade, claro, a gente está fazendo, esse momento hoje é uma homenagem dentro do município, né, tão querido, como o senhor diz, é a terra do coração, né, que é o local escolhido para viver, né, ao longo aqui, né, mas também, de certa forma, é um reconhecimento para o senhor. Também, porque o senhor aqui é uma lenda. O senhor é uma lenda, né? Eu fico muito honrado pelo convite. Porque são duas coisas que o senhor faz parte da história, assim como todos, né? Mas que pode contar um pouquinho. Claro, o tempo é curto, né? O senhor podia falar, acho que dias, né? Horas, quem sabe. Né? A história é longa. A história é longa. Diretora, quer chegar aqui então? A gente dá uma palhinha aqui, quem sabe? Ali, ó. Puxa a cadeira ali. Ali, fica ali, quem sabe? Ali, a gente pega o microfone ali perto ali. Isso ali, ó. Pode ser. Até tem aquela cadeira lá, velho. Puxa ali. Não, pode cair. Agora então a gente tá aqui, o microfone aqui, ó. A diretora aqui vai também prestigiar aqui. Não sei se a coordenadora também aqui. Talvez se chegar, tem lugar aqui, ó. Puxa aqui, acho que pelo lado aí. Aqui eu vou puxar o microfone mais pra ali, ó. Dá pra falar aí. Acho que fica mais aqui um pouquinho assim. Meio de ano aí. Tá certo? Vamos? Tá. Depois deixa eu ver só a montagem dele, né? Se tiver ok, aí vocês avisem aí, tá? Acho que a diretora entra mais pra cá. Só fica viradinho e tu também um pouquinho pra cá. Ele pode falar mais longe. A Diri, acho que vira um pouquinho mais pro lado dele. O negócio aqui é tudo didático. Vira. Fica quase costas. Quer participar do podcast, né? Na escola não, né? Sim, é uma morte. E vem pra frente. Senta e te ajeita ali. Tá famoso. Então. Isso mesmo. E a coordenadora, talvez ela vire um pouquinho pra cá. Isso. É uma lenda, né? Até documentário tem isso. Só tenta não ir muito pra trás. Terceira vez. Você quer Não, tá. Vai contigo aí. Nossa, entrevistadora aqui. Então, agora, a nossa diretora, Patrícia Lacerda, nossa coordenadora Paula, passa a palavra para ela. E agradeço aqui o professor e a escola por estar me oportunizando essa oportunidade. Fico muito feliz. A palavra diretora, então, ali. Então, um bom dia a todos. Primeiramente, um agradecimento muito especial ao professor Volney, idealizador deste projeto, né, do podcast. Com a ajuda de toda essa equipe, né? Esses alunos maravilhosos que nós temos na escola. E só posso dizer que tio Bilhalva, como carinhosamente me chamam há muitos anos, né? Que tanto já me acompanhou nessas andanças da vida, né, tio Bilhalva? No CTG, na Siena, enfim, na Invernada, né? Então, que bom lhe ter aqui, né, nessa manhã gelada, fria, mas que com as suas vivências e com a sua presença deixou o nosso coração muito quentinho, né? Então, que bom poder ouvir. Foi uma honra. E rogo a Deus assim, que o senhor tenha muita saúde, né, para, quem sabe, também num outro momento vir, né, compartilhar, como disse o professor Volney, ficaríamos horas e horas aqui escutando, mas temos o tempo curto. Num outro momento, né, o professor volte, ficamos muito felizes com a sua presença aqui. E eu mais ainda. E o senhor é muito especial, né? Uma pessoa conhecida em toda a cidade, uma pessoa que marcou a história, marca cada dia.
Então, nosso agradecimento, né, em nome da Escola Geral do Antônio Telesca, em nome de todos os colegas, muito obrigada pela sua presença aqui, tio Miguel. A Bárbara, eu fui bastante homenageado pela Escola Antônio Geral Telesca. Está lá como recordação lá, uma baita de uma fotografia da homenagem que fizeram a mim. Eu lembro. Foi numa Siena, né? Foi? Eu lembro. Para nosso coordenador, fala uma coisa. Bom dia, então, a todos. Faço minhas palavras da diretora. Muito bom de ouvir. Né? Que aula, né, professor Volney? Sim. Então, assim, agradecer muito essa iniciativa dessas aulas de português. Que aulas, né, pessoal? Aula de história, aula de língua portuguesa, aula de aula mesmo. Que rica manhã. Assim, agradecer ao professor Volney, aos alunos, que continuemos com essas aulas maravilhosas. Muito obrigada, professor Bilhao, assim, pela suas falas de hoje de manhã. Assim, passaram 25 minutos que voaram. A gente ficaria uma manhã toda me escutando e aprendendo. Obrigado. Muito obrigada mesmo. São A nossa falas que nos emocionam, né? Nos tocam fortemente o coração, assim, uma pessoa com tantas vivências, né? E de forma tão tranquila, tão feliz, que traz isso pra gente, né? Na serenidade do tempo, mas assim, numa forma tão gentil de colocar as coisas, de contar pra gente, né? Porque, claro, eu até já estou meio caminho andado aí, já conheço algumas coisas, né? Mas a geração nova, às vezes, tem tanta coisa que aconteceu nesse município, né? O senhor tem tanta bagagem, né? Que às vezes coisas que a gente não imagina como é que era mesmo, né? Mas é uma forma de presentear o município também, nas memórias das pessoas, como o senhor, por exemplo, que tem aí, né? Então, que Deus está permitindo ter essa longa data de vida, né? Compartilhar, dividir, contar para a gente, né? Essas coisas aí, esses detalhes do cotidiano, né? Que é a proposta de hoje, né? A pauta é justamente isso, o detalhe do cotidiano, não é aquela vida tão simples dia a dia, mas tão importante também. Exatamente. Trazendo para a parte pedagógica, né, professora, o quanto a gente agora, nesses 25 minutos, a gente, oralidade, a história, né, a organização da equipe, agora, né? O pessoal organizado do café, o pessoal da sonoplastia, do pessoal colaborando, aí, quer dizer, é um trabalho de equipe, né? E o que eu posso dizer assim, o nosso podcast, aproveitando e fazendo um gancho aqui, né? Ele acontece com o resultado de todos nós, né? Então, uma andorinha só não faz verão, né? Mas o trabalho da escola, que é o propósito, que são os alunos e a comunidade, né? Essas coisas que a gente vai ajustando ao tempo, vai adequando, vai trazendo as novidades, mas o dia nem questão de novidade. Ajustar o ensino ao tempo, né? Hoje, como o senhor colocou, o tempo das tecnologias, né? E faz necessário. Mas isso só acontece porque todo mundo abraça um tanto. E tudo isso transbordando os mundos da escola, sim, né? Saindo para fora da escola, o conhecimento, a experiência do seu Bilhao. Momentos como esse, com certeza, vão ficar na memória. Quem sabe um dia alguém de nós aqui estará contando, né? Lá, não sei quando, no momento que se passou por aí. Que aconteceu, né? Não sei se tem mais alguma coisa. Não, da minha parte. Diretora, Lê, Laura, coordenadora, Bruna, a nossa aqui, isso aqui. Nós temos a equipe ali, também agradecendo a Jéssica, que é a parte da assistente técnica, né, de edição depois também ali, né? Então nós temos uma equipe toda envolvida aqui, né? E, claro, sem palavras para o nosso querido Armando Villalba, né? Que ilustrou também a nossa manhã. Exatamente. Fico meu abraço apertado a todos vocês. E uma honra pelo convite de eu ser o entrevistado de hoje. Muito bem, então, assim, dessa forma tão alegre, né? Nós fechamos o nosso episódio, podcast Conversa no Café, sobre o tema Memórias do Cotidiano, dentro da semana de aniversário de Canguçu, né? No ano de 2025. Muito obrigado. O pessoal depois vai estar lá no YouTube, assistam nas redes sociais, acompanhem, compartilhem, né? Divulgue, né? Coloque adiante aí, bastante likes, porque acho que tem coisa interessante aí também para o pessoal vai poder assistir depois em detalhes, né? Muito obrigado a todos, então.